E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje, mais uma aula online, hoje sobre medidores de nível. Então, o nível. O nível é também uma variável amplamente em nível industrial, porque ele tem diversas finalidades. Então, grande parte das indústrias vai ter, pelo menos, em algum setor, alguma região que ele vai fazer alguma medida de nível. E eu pergunto para vocês, o que é o nível exatamente? A gente sabe que ele é bastante utilizado, mas como que a gente define o que é nível? Então, o nível a gente define como a altura do conteúdo no reservatório. Então, por exemplo, vamos lá. Você tem um tanque. Nesse tanque você tem uma determinada altura. Então, essa altura é o nível. Então, quando se fala em nível, você está se medindo a altura do reservatório. Ou também pode ser, de uma outra maneira, uma interface entre dois meios. Então, imagine que você tenha dois fluidos que não se misturam. Por exemplo, água e óleo não se misturam. Então, o nível ele também pode me separar a interface. Então, você tem um líquido 1 e um líquido 2, que não se misturam. Onde separa, onde termina um e começa outro, você tem uma região chamada interface. Então, o nível também pode ser relacionado com a interface entre dois meios. Você quer saber aonde está a posição desses dois líquidos imissíveis, ou dois materiais diferentes. Quando você tem uma diferença de material, que não vai se misturar um com o outro, quando começa um e termina o outro, você tem uma região ali que é chamada de interface. Então, a gente sabe que o nível é a altura e é bastante ser utilizado. Então, um ficou bem óbvio, quando você quer saber quanto você tem no reservatório. Então, por exemplo, você está com matéria-prima, você quer saber a altura de matéria-prima. Então, o objetivo é você determinar quanto você tem. Porque o que você tem um nível, de uma certa forma, você também tem um volume. Porque o volume é a área da base vezes a altura é o nível. Então, você também consegue ter uma relação com o volume. A área da base, por exemplo, se você tiver um recipiente cilíndrico, você consegue determinar qual é a área da base. Então, você pode saber essa altura, por quê? Com uma finalidade de saber quanto você tem. Será que eu preciso comprar mais? Será que eu tenho muito? Será que eu tenho excedente? Então, você quer saber se tem conteúdo, você quer saber se você tem estoque suficiente para você vender. Agora, uma questão de segurança. Então, imagine, por exemplo, alguma situação que não pode secar. Ah, secou, chegou abaixo do nível mínimo. Não pode deixar isso acontecer. Ou imagine que você tenha um tanque que vai vazar, vai perder material. Então você também não pode. Você pode ter uma questão de segurança, um valor mínimo, um valor máximo, para você não ter perdas, para você não ter prejuízo no teu processo. E o controle de processo contínuo. Então imagine uma situação, você tem um determinado tanque, aí você tem que manter a altura constante. Então a quantidade que entra tem que ser proporcional ali à quantidade que sai. Você quer manter essa altura contínua, então você tem que estar sempre controlando o teu nível para aquela altura se manter constante, porque o processo é contínuo. Você não quer que ele seque nem extravase, né? Então ele vai ficar contínuo. Então como que a gente mede nível? A gente mede nível de duas formas principais. Uma é uma medição direta, você vai lá e mede diretamente a altura do recipiente. A outra é uma forma indireta de medir. Como assim? A gente viu na aula passada, por exemplo, na última aula que foram os medidores de pressão, que a pressão é relacionada com a altura. A gente viu lá o teorema de Steven. Então, a gente pode ter a diferença de pressão e com essa diferença de pressão medir a altura. Eu posso usar por meio de ondas de ultrassom, posso usar capacitores, então posso medir uma outra grandeza e por meio dessa outra grandeza eu tenho o valor da altura. Então, a medição de nível, ela se dá de dois modos, ou ela é diretamente quando você mede e indiretamente. Então, uma forma simples de medir nível, nem que você não saiba quanto que é o máximo, o mínimo, é o que todo mundo tem em casa, por exemplo. Não se tem uma descarga, que a caixa esvazia e enche, esvazia e enche. A caixa d'água também, ele tem um nível. Pense, como que ele controla o nível, como que ele mede isso, como que a caixa não extravasa, porque ele tem um sistema que faz o controle, um sistema bem simples. Vamos lá às medições de nível. Então, medição direta. A medição direta, a gente utiliza a chamada régua ou gabarito. O que é a régua ou gabarito? Então, a régua é um elemento que todo mundo conhece. Então, pense no exemplo simples. Você tem um balde na tua casa. Você quer medir a altura. Você pode colocar uma madeira, uma régua, alguma coisa e ver ali a altura que ficou molhada. Então, essa é a ideia. Ou algum elemento que você pode ter uma escala.
Imagine um balde transparente, que você tem uma escala, você consegue medir. Então ele tem uma espécie de uma régua, ou que você coloca no teu sistema, ou que ela está acoplada no teu sistema, e você consegue saber diretamente a altura que você tem. Então eu introduzo uma régua, por exemplo, que pode ser comum você introduzir dentro do teu recipiente e saber da altura. Então, no caso, a determinação do nível se efetuará através da leitura direta do comprimento molhado pela régua. Então, colocou uma régua dentro de um recipiente. Você vê até onde molhou, então você sabe a altura. Ou às vezes a régua já está no teu sistema, então basta você ver ali direto pela escala qual é a altura que você quer saber. Então aqui nessa figura, a gente tem nessa primeira situação aqui, ó, uma régua à esquerda e à direita tem o gabarito. Aqui eu tenho um exemplo ó, de um tanque, ó. Esse tanque aqui, que eu estou falando para você agora, ele tem uma escala. Então você consegue ver ali a altura, onde que está na escala. Então pela altura direta do nível. Então você quer saber a altura de um rio, alguma coisa assim também, eles colocam uma régua. Nesse terceiro caso aqui, ó, você consegue saber a altura. Então são formas bem simples, ó, bem diretas. Você foi ali, colocou a tua régua, teu instrumento, tua trena, tua madeira, teu gabarito e mediu ali o valor direto da altura. Então uma metodologia bem simples para você medir o nível. Uma outra forma são chamados visores de nível. Então vamos entender como é que funciona. Por exemplo, você pode ter um recipiente, vamos imaginar um tanque, e nesse tanque você tem um visor, alguma coisa que você pode ter uma escala graduada ali. Tá? Então, usualmente você vai utilizar um material transparente. Então, para que servem os visores de nível? Uma outra forma direta de você medir nível. Você vai monitorar esse nível, tanto do sólido quanto do líquido, ou da interface dos dois líquidos que não são emissíveis. Vasos, colunas, reatores, tanques. Eles podem estar abertos à atmosférica, ou eles podem estar fechados, com pressão, ou não, sendo submetido à pressão ou não. Então, você observa direto pelo teu visor, ó, você pode ter uma escala ali e conhecer a altura. Claro, fiz um desenho bem simplificado, mas é uma forma direta. Então você vai ali no visor especial e você consegue saber a altura se ele tiver uma escala graduada. Então os visores de níveis, eles têm uma certa vantagem. De uma forma geral, eles são o quê? De baixo custo. Além disso, uma outra característica é que ele não pode ser empregado numa situação de temperatura e pressão muito alta. Você não quer romper o vidro, é uma pressão muito elevada. O que vai acontecer? Você pode danificar o teu sistema. Então, usualmente, claro, tem vidros mais especiais, que eles são feitos para as condições mais específicas, mas de modo geral você não utiliza quando a pressão e a temperatura forem muito elevadas. Então, assim, de uma forma geral, você consegue fazer uma fácil manutenção e eles são construídos de uma forma segura. O sistema consegue operar de uma forma tranquila, de uma forma segura. Os visores de níveis, eles se classificam em diversos tipos. A gente pensa no visor de nível, não, mas eles têm muitos tipos diferentes. Tá? Então a gente vai pegar 3 classificações principais. Os visores de nível têm classificação do tipo tubular, de vidro plano, e as especiais. Também alguns livros colocam uma quarta, que são os magnéticos, mas vamos considerar que seja tudo os especiais. Aí vamos falar um pouquinho aqui para vocês, bem breve, desses dois tipos, do tipo tubular e do tipo vidro plano. Então os visores do tipo tubular, a gente tem uma foto, ó, então é fabricado com tubos de vidro reto, utilizando paredes de espessura que seja adequada para cada aplicação, de acordo com que você quiser trabalhar. Então usualmente ele vai ter 2 válvulas, assim, para você abrir ou fechar o seu sistema, mas você consegue analisar o nível. Ele pode ter uma escala, pode ter algum valor que você vai conseguir acompanhar direto que você precisa. Então esse visor tubular, eles têm características construtivas que eles não suportam altas pressões e temperaturas. Além de a probabilidade de receber um choque externo e ele se quebrar, ela é bem alta. Então ele apresenta alta probabilidade de choque externo. Então por isso que muitas vezes eles põem esses dispositivos aqui, ó, de segurança, para tentar minimizar isso, para proteger o teu sistema. Tá? Então os visores tubulares, eles têm esse tipo de comportamento. Mas como eles têm uma certa restrição com temperatura e pressão, tem um sistema que ele é um pouquinho mais resistente. Eles fazem o quê? Eles fazem vários módulos, como a gente vê por essa figura aqui, ó. Então nesse caso a gente tem aqui 3 módulos. Então esses módulos, eles fixam numa barra, aqui no caso a barra, ó. Ele está fixado nessa barra. Então, nesses módulos, eles colocam ali em seções. Então, aqui a gente tem uma figura
que apresenta os visores de vidro plano. Então essa classe substituiu a anterior, porque a gente viu ali que tinha muito perigo de quebra por causa de um choque, temperatura e pressão. Então na atualidade, esses de vidro plano, eles são 90% das aplicações nas indústrias na atualidade. Então eles utilizam de algumas formas. Dentro dessa classificação de visores de vidro plano, também existem outras classificações, que são os tipos transparentes, os tipos reflex. Não vou entrar muito nesses detalhes com vocês, mas a forma que você enxerga o reflex, por exemplo, ele tem umas ranhuras no vidro, tem toda uma questão de luz. Mas esses são do estilo que a gente está estudando aqui, de vidro plano, que eles têm um formato parecido com esse aqui que a gente viu. Agora, uma outra forma de se fazer medida é por meio do flutuador, o deslocador. Eles baseiam-se no princípio do empuxo, formulado a partir do volume deslocado por um corpo imerso. Então, o corpo do flutuador possui menor densidade do que do líquido. O deslocador, o peso, deve ser maior que a quantidade do líquido que seu volume pode deslocar. Então, a gente tem dois tipos. Um que é o flutuador e o outro que é o deslocador. Tá? A gente pode dizer até que o flutuador é uma medida direta, porque ele vai estar associado numa escala. O deslocador ele pode ser ou não, você pode ter que fazer algumas contas para aplicar. Aí ele é um modo não direto de fazer uma medida de altura. Mas como eles têm uma ideia parecida, eles foram colocados aqui junto. Ambos se baseiam no princípio de empuxo. Então você pode ter uma ideia para o flutuador e outra para o deslocador. O flutuador ele possui uma densidade menor que a do líquido, ou seja, ele vai ficar ali na superfície, na boia, por exemplo. Então ele vai ter esse aspecto. O outro não, o deslocador, o peso é maior, então ele está usualmente afundado. Então aqui, ó, por exemplo, na boia o flutuador, você tem uma boia ali flutuando, ó, ele está amarrado num contrapeso e você tem uma escala. Ó. Então pela escala você consegue ali onde o contrapeso parar, medir o valor da altura. Tá? Então aqui, ó, a mesma figura do lado, você pode usar isso para medir tanto para líquido quanto para sólido, né? Mas usual para líquido, ele está ligado na escala. Então diretamente pela escala você consegue tirar a altura. Então aqui um exemplo de uma boia, o flutuador. Aí o outro é um sistema de deslocador. Aí esse não é tão direto. Esse pode, nesse caso que a gente pode ver, ele tem uma haste com ponteira que vai me dar o valor. Mas aqui é baseado no princípio do empuxo também. Tá? Então ele não é que nem o outro, que ele está ali numa régua. Ele vai ter um sensor de força, né, o deslocador. Então ele vai trabalhar com isso, com a força de empuxo. Então de uma forma indireta você consegue também relacionar a altura. Então esses elementos, tanto do flutuador, que acompanha a altura do líquido, eles podem ser de diversos materiais, tanto esféricos quanto cilíndricos, ou de algum outro material. Então, que material que eles são feitos também? A variação do material depende da situação que você vai trabalhar, do quanto que você vai gastar. Mas usualmente, industrialmente falando, os jacos aço inoxidáveis são os mais utilizados. Então aqui a medição indireta, agora a gente vai focar mais na medição indireta, até agora, com exceção do deslocador, que ele usa de uma certa forma direta, a gente trabalhou com medições diretas. Você vai lá na régua, no visor, e pega diretamente a altura. Já nessa situação, não. Você utiliza alguma outra propriedade física, a pressão, o empuxo. Nesse empuxo a gente já viu ali que eu fiz o flutuador e o deslocador juntos, né? Então, por exemplo, o deslocador se baseia nesse princípio, no teorema de Stevens, que a gente viu lá na aula passada nos medidores de pressão, radiação ou alguma outra propriedade elétrica. Então você mede a outra propriedade e por meio dessa propriedade você calcula aquilo que você precisa. Então, medição de nível por pressão. Então realiza-se a medição através da pressão exercida pela altura de coluna de líquido. Então você tem um tanque, por exemplo, com fluido parado, você tem um líquido. Você sabe que essa altura de líquido está exercendo uma pressão, e a gente viu que pressão é força sobre área. Então a gente viu na aula anterior que a variação de pressão, ρg, H, a densidade, a gravidade e a altura. Então aqui tem uma adaptação dessa equação, que ela é utilizada, que a pressão é dada pela altura vezes a densidade. Só que essa densidade é uma densidade relativa. Então, o que é relativa, lembra? É a densidade do fluido que você está trabalhando em relação a uma referência. Qual que é a minha referência? A densidade da água. Então, a densidade da relativa, por exemplo, a densidade é massa por volume. Então, quilograma por metro cúbico vai ser o meu fluido, a minha água também, quilograma por metro cúbico. Você corta. Na densidade relativa, ele é um fator adimensional. O que é um fator adimensional? Que não tem unidade, porque ela se simplifica. E a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metros cúbicos.
Tá? Então aqui essa densidade dessa fórmula ela não tem equação. Então a pressão ela vai ter qual unidade? A unidade da altura. Se ela tiver em metros, vai ser em metros. Se ela tiver em milímetro de água, vai ser em milímetro de água. Pode estar em polegada. Então é uma adaptação da fórmula do teorema de Stevens. Tá? Então a pressão é a altura vezes a densidade relativa. A densidade, por exemplo, se é um líquido, você conhece a temperatura. Super tranquilo de conseguir. Ela não varia tanto para líquido. Pressão, a gente viu que existe equação que não é de altura, mas nós vimos na aula anterior que uma altura exerce uma pressão que é equivalente a alguma das unidades que eu conheço. Por exemplo, uma atmosfera, Pascal, milímetro de mercúrio, que é a altura, né? PSI, tudo que a gente viu na aula anterior. Então, o que a gente viu na aula anterior? Uma atmosfera é 760 milímetros de mercúrio. Então, existe uma relação de unidade de pressão com unidade de altura. Por isso que nessa fórmula você usa direto, e nessa fórmula você não calcula pelo SI, para essa adaptação aqui. Você vai calcular a pressão numa unidade de altura. Usualmente ela vai estar em milímetros de água ou polegadas de água. Porque você está usando aqui a densidade também relativa. Tá? Então, a medição de nível por pressão. Você pode ter um indicador de pressão, e pela equação que a gente viu aqui, ó, pela equação anterior do teorema de Stevens, a gente sabe que pressão e altura são duas grandezas relacionadas. Então, você consegue calcular aquilo que você precisa. Tá? Então, você tem a diferença de pressão, você tem um líquido em repouso estático, você consegue calcular a altura. Aí uma outra forma de medição de nível, um outro tipo de medidor, ele se chama medição de nível com borbulhador. Como que funciona isso? Um tubo é inserido no líquido em um vaso. Então você tem um determinado vaso aqui. Vou mostrar uma outra figura um pouquinho mais bonitinha no próximo slide. Então um tubo ele é inserido nesse vaso. Aí uma das pontas é devidamente preparada e submersa no líquido. Então uma ponta está submersa, cujo nível a gente deseja medir. Então, a gente vai medir aqui o nível onde está a ponta. Ó. Então, você vai ter ali a altura relacionada com a ponta onde ela estiver posicionada. Você vai saber a altura porque você vai ter uma relação com pressão. Eu já vou explicar um pouquinho melhor. Então, uma das pontas é preparada e submersa, né, no tanque onde você quer medir a altura. E na parte superior você entra ar. Você injeta ar, um líquido inerte. Então, o ar ele vai se deslocar nesse tubo. Ele pode chegar no fluido. Se ele chegar no fluido e ele sair, ele vai formar bolhas. Mas quando que ele vai formar bolhas? Só quando ele pelo menos se igualar à pressão do fluido. Se a pressão for menor, ela não vai ser suficiente para sair e se mover pelo fluido. Se ela for maior ou igual, aí sim. Então você vai fornecer, no caso, ó, ar, ou algum que tem um suprimento de ar, você vai fornecendo no teu sistema até que forme bolha. A partir do momento que formou bolha, você sabe que a pressão igualou. Antes disso, não. Aí o ar começa a subir, né? Começa a formar bolhas no teu sistema, então você sabe a pressão. E a gente viu que pressão e altura são relacionadas. Olha a forma que a gente viu anteriormente. Pressão igual a altura vezes a densidade. Tá? A densidade relativa tem livro que usa a letra G. Então, se você pegar um livro de instrumentação para estudar, às vezes está GL, às vezes está Rho. Cada autor utiliza uma letra diferente. Então, o princípio que se baseia nesse tipo de medição é necessário que a pressão do ar seja igual à coluna de líquido existente no vaso, para o ar vencer esse obstáculo e conseguir escapar pela extremidade inferior do tubo, senão ele não escapa. Aí você vai medir o sinal de saída, você vai ter um transmissor de pressão, a gente já viu na aula anterior, e com a pressão você consegue trabalhar com esse sistema, calcular a altura que você precisa. Então ele tem algumas vantagens, uma delas desse tipo é a facilidade de instalação e de calibração. A parte eletrônica, se a gente olhar na figura, ó, ela fica aqui fora. Então, em contato com o fluido, quem que está ali? Apenas a tubulação. Então, ele é fácil de instalar e calibrar. A parte eletrônica não fica em contato com o fluido a ser medido. Somente os tubos eles vão ficar em contato. Não é afetado se tiver espuma na tua superfície. Tem alguns medidores de nível que se tiver uma espuma, você vai ter um certo atrapalho para medir o que é efetivamente a altura de fluido e não de espuma. Tá? Ele não é obstruído facilmente se a água estiver suja. Depende do nível, né? Não é facilmente, mas isso poderia acontecer. Então, só que é uma desvantagem. Você tem que ficar fornecendo ar no teu sistema. E esse ar ele não pode estar de qualquer maneira. Ele deve ser um ar de instrumento. Ele deve estar seco e isento de óleo. Então, aqui vamos fazer um exemplo de cálculo. Então, por exemplo, são apresentados os cálculos para o medidor de nível. Tá? Então, nesse exemplo, o que eu vou fazer para vocês? Vou mostrar um cálculo do medidor de nível. Os valores máximos e mínimos são chamados de URV e LRV. Vem de uma sigla em inglês. Tá? Então, esse aqui é o valor máximo. Quando a gente vê
na aula prática, a gente também vai ver que no programa que a gente usa, o Pactware também utiliza essa nomenclatura aqui. Então, valor mínimo. Então, o que acontece? A gente vai ver o valor calculado do SPAN. Então, o SPAN é calibrado utilizando o valor máximo e o mínimo. Tá? O valor calculado do SPAN calibrado. E também a gente tem aqui, ó, é o máximo menos o mínimo, né? A situação de nível máximo, que a gente está trabalhando com nível e o nível mínimo. Então, você vai ter o teu SPAN. Então, o que acontece? Vamos ver a figura. Eu tenho A e B. Então, ó, A e B. Então, o que acontece? O A são 2 metros, o B 0,2 metros. A gente sabe, ó, tá formando bolha aqui, ó. Então, o meu medidor, ele tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Até aqui, ó. Tá o meu tubo, né? Inserido ali. Mas o tubo tá abaixo do nível mínimo. O nível mínimo que tá aqui e o nível máximo tá aqui. Então, ele nunca vai baixar desse nível. Então, a gente vai calcular a pressão para as situações. O nível máximo, o nível mínimo e o do SPAN ali. Então, observe o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês a resolução aqui. Nós temos um tanque ali, né? Nós temos uma situação aqui, ó. Que a gente tem um SPAN. Quem que é o SPAN? O nível máximo e o nível mínimo. Esse instrumento, ele não baixa disso aqui, ó. Mesmo que ele tá ali embaixo, o B, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. O tubo tá ali embaixo, ele chega até aqui, ó, para fazer medida. Mesmo ele estando ali embaixo, o nível nunca chega naquele ponto máximo. Então, o que é o SPAN? É você pegar o nível máximo e o nível mínimo. Então, lembrem-se, como que é a minha equação anterior? A gente viu que pressão é altura vezes a densidade relativa, tá? Então, a gente consegue achar ali a referência que eu preciso, tá? A densidade relativa eu vou chamar de D ou de G, ó. Então, lembra-se, a densidade relativa não tem unidades. Então, entre o nível mínimo e o nível máximo, eu tenho uma altura equivalente a A. Quanto que é A? 2 metros ou 2.000 milímetros. Então, eu sei que aqui, ó, o meu SPAN é 2.000 vezes a densidade. A densidade do exercício me deu, ó, ela vale 0,8. Já foi dado a relativa. Então, do meu SPAN, ó, é pegar a altura de máximo e de mínimo, que é 0,2, tá? 0,2. Então, o primeiro caso é o SPAN, trabalhar com o máximo e com o mínimo. Então, 2.000 vezes 0,8. Porque esse instrumento ele nunca vai pegar um valor mínimo menor que esse, porque o meu mínimo de líquido está aqui, ó. O líquido nunca vai ser menor que isso, porque está no meu nível mínimo. Agora, como que eu calculo o RV e LRV? O RV é o máximo. O LRV é o mínimo. Então, sempre em relação a quem? Ao tubo, a referência. Então, vamos pensar aqui, ó, o valor máximo. A referência está aqui, ó, o tubo. Está abaixo do mínimo, do SPAN mínimo. Porque os instrumentos, eles têm uma medida que é de 4 a 20 mA, uma referência a uma altura tanto, equivale a tantos miliamperes. Usualmente é um padrão, elas são de 4 a 20. Tá? O menor, o RLV, é o referente a 4 mA, o maior ele é 20. Então, aqui, ó, o maior. O tubo está aqui embaixo. Ó. Quanto que é a altura maior? A altura maior é a total aqui, a altura de A mais a altura de B. A vale 2.000 milímetros, o B 200. Então, aqui é 2.200 vezes 0,8 vai dar 1.760 milímetros de água. E o LRV, quando tiver ali, ó, aonde? O RV é onde? Quando o nível tiver no mínimo. O LRV é no máximo, o nível está aqui em cima, está no máximo. Então, a ponta do tubo está aqui, ó. Então, o RV está aqui, ó, do máximo até a ponta do tubo, essa altura aqui, ó. O RV é quando o nível estiver no mínimo. Aonde está o nível mínimo? Aqui, ó. Então, qual que é a altura até a ponta do tubo? Isso daqui. Tá? Então, o máximo é lá de cima até a ponta do tubo. O mínimo ali de cima até a ponta do tubo. Então, a altura do mínimo do LRV é de 200 milímetros. Tá aqui, ó. Os 200 milímetros estão ali. Então, com esses 200 milímetros, você coloca na equação e acha ali uma altura de 160. Então, o RV, que é o valor máximo que o instrumento poderia medir, no caso, ele nunca chega no valor mínimo porque o nível mínimo está acima do ponto ali, né? Então, a gente sabe que o SPAN na prática vai ser ali, do 1.600 milímetros de mercúrio. Mas o máximo que ele conseguiria medir seria 1.760 milímetros e o mínimo 160.
60. Então, um instrumento ele é calibrado com o valor mínimo e o valor máximo. Usualmente, eles estão de uma faixa de 4 mA a 20 mA. Então, 4 mA corresponde a 160 milímetros e o 20 mA a 1760 milímetros. Então, a gente fez aqui a situação, né, que eu propus. É um exemplo de cálculo. Tá? Então, o que a gente fez nesse exemplo? Calculou o span. Então, o valor mínimo e o máximo que poderia estar no problema. Tá? Então, a gente viu ali que o span é essa altura aqui ó, do A, entre o mínimo e o nível máximo. E o RV e o LRV. Tá? Então, o RV é lá do nível máximo até a ponta do tubo. Onde ele está marcado é onde que vai estar a minha referência ali. Então, você tem essa altura que é A mais B. E o LRV está aqui, ó, dessa altura até o ponto de B ali. Beleza, gente? Vamos em frente. Aí existem outras formas de pesar, de medir nível. Uma forma por pesagem. Então, assim, como é que funciona? Ó, veja aqui no sistema, você tem uma figura ali, células de carga. Então, essa célula de carga me dá a massa, me dá o peso, referente ao peso, né? Você consegue ter essa relação ali, tá? Então, você pega essa célula de carga e você tem uma relação, por exemplo, se você tiver um fluido, você conhece a densidade do fluido, vai que seja água. Você conhece a área do teu sistema. Você mede o peso, você consegue tirar quem? A tua altura. Por essa equação. Então, é uma relação de área, altura e densidade. Tá? Então, por esse sistema de pesagem, você também consegue medir o nível. Uma outra forma que a gente viu na aula anterior também para medidores de pressão é com capacitores. Então, os capacitores eles acumulam carga. Então, eles têm um valor chamado capacitância, que é Q sobre V. E essa capacitância é dada em Farad. Então, aqui é uma fórmula de um capacitor de placas. K vezes A vezes a distância entre as placas. Esse K é a constante do dielétrico, que é o que isola as placas do capacitor. Conforme a altura sobe ou diminui, ele vai alterar essa constante capacitiva do dielétrico. Então, ele vai mudar ali o valor da capacitância. Então, por meio dela, você também consegue medir o nível. Então, o medidor de nível capacitivo mede o que é a capacitância do capacitor, formado pelo eletrodo que está submergido no líquido. Então, você tem aqui ó, o eletrodo submergido no líquido ali. Tá? À medida do nível do tanque aumenta, o tanque sobe, o nível sobe, o valor da capacitância também vai aumentar. E o contrário também. Então, aqui você tem uma foto de um medidor capacitivo. Aí também pode ser feita a medição por ultrassom. Então, ó, você tem ondas, né, de ultrassom que são enviadas. Essa onda vai e volta. Então, você sabe que a propagação ela depende do meio. Então, você conhece a velocidade do som. Certo? Você conhece a velocidade do som. Você sabe o tempo que ela leva para ir e para voltar. Você consegue calcular a distância da ida e da volta. Então, você calcula essa distância, divide por 2, você vai ter essa altura aqui, ó. Tá? Então, a distância que ele foi para ir e voltar, como você tem uma ida e volta e só quer saber a altura, você divide por 2, você vai ter o valor da altura. Então, a velocidade do som é tranquilo de conseguir. Você sabe o tempo que ela levou para ir e para voltar, você vai ter um emissor e um receptor. Com isso, você consegue medir o tempo e, conhecendo a velocidade, você tira a distância. E com a distância, se relaciona com a altura. Então, ela é utilizada, observe que isso aqui, ó, você não tem contato. Então, isso aqui, se você tiver uma situação de perigo, uma temperatura muito alta, uma pressão muito alta, ela é boa de se utilizar. Tá? Então, assim, você também pode ter a medição por radar. Então, o radar emprega o quê? Ondas eletromagnéticas, que elas fazem uma medição contínua tanto de sólido quanto de líquido. Então, o sinal de radar é emitido por uma antena, que ela reflete na superfície do produto e depois ela volta. Então, você mede a distância, mas você consegue também medir o volume. Ela pode ser utilizada, líquidos com espumas, tanques com agitadores. Então, imagine o tanque está sob agitação. Você vai colocar um instrumento ali, vai danificar o teu sistema. Então, o caso do radar também pode ser utilizado. Então, em situações em que o fluido for corrosivo, que for perigoso ter um contato humano, você pode utilizar esse tipo de medição, utilizando ultrassom radar. Você não tem toque, não tem contato físico com o material. Então, situação de pressão e de temperatura muito alta, ele é bem utilizado. Então, pessoal, por hoje é só. Paramos isso aqui. Boa aula, até a próxima!